voltamos a apresentar eSport Brasil. E voltamos com o segundo bloco do eSport Brasil. E agora, além do Ariel, o Arthur ainda tá de férias na praia tomando uma aguinha de coco. Então, cara, nem precisa voltar, Arthur. Se você estiver ouvindo, nem precisa voltar. Fica aí na praia, come um McDonald's. Nebo agora está ao nosso lado para conversar. Se você não viu o primeiro bloco, conversamos um pouco sobre Hearthstone no geral, sobre esportes também, aleatoriedade, outros fatores. Mas agora vamos falar sobre um outro problema de esporte tradicional que tá pegando o esporte eletrônico, que é o doping, né? Às vezes falar isso parece ser engraçado, né? Parece ser engraçado. Doping pra jogos? Como assim? Sim, exatamente. Sem sentido, né? Mas é isso mesmo que tá acontecendo no CSGO, né? Isso. Eles vão adotar uma nova política pra antidoping. Agora o primeiro campeonato que vai ser adotado essa política é a CL1 da Colônia, na Alemanha, que vai acontecer agora entre os dias 20 e 23 de agosto. E é um campeonato de CSGO. Tem participação brasileira, como a gente comentou na semana passada, mas agora a organização ela divulgou como é que vai ser mais especificamente esses testes, né? Ela tá seguindo padrões que são adotados nos esportes olímpicos, por exemplo, com agências que já fazem esse tipo de procedimento. Uhum. E aí eles comentaram que, por exemplo, algumas substâncias, como a maconha, ela está com meio de fora, ela só não pode ser consumida durante os jogos, mas fora, ainda bem, né? fora da temporada ela é liberada, até porque tem países que a droga é liberada. E todos os testes eles vão ser feitos a partir de saliva, é aquele padrão normal, né? Uhum. Escolhe jogadores aleatórios, sempre à parte, né? Pra não invadir a privacidade do jogador. Acho engraçado que, assim, você tava falando sobre o CS, né? Esse teste antidoping, eu fico imaginando que o pessoal fica treinando o jogo de paintball, né? Correndo com arma, porque, sério. Ou então, outra coisa que talvez eles devem checar, eu não sei realmente, é tipo a Ritalina, né? Que tipo, tira o sono das pessoas e muitas vezes elas conseguem ficar treinando dias e dias e dias por causa da Ritalina também. O medicamento que foi usado chamava Adderall. Que é um remédio para hiperatividade, que aumenta a concentração, foco, mas claro, como todo remédio pesado, aumenta dependência, problemas cardiovasculares. Com certeza. Né? Agora, já que estamos com um especialista de Hearthstone, no CS tudo bem, a gente, né, tá ali, o cara tem que estar com foco, tem que pensar rápido para poder dar o tiro, HS. Você acha que pode existir algum tipo de doping no Hearthstone? Não. A única coisa que as pessoas devem consumir jogando Hearthstone é, tipo, café e chá. Porque, tipo, muitas vezes, por exemplo, no torneio da Coreia, o horário era completamente diferente, né? Então, tipo, 12 horas pra frente. Mas muitas vezes tem jogadores brasileiros que participam de torneios na Europa, estando aqui no Brasil. E os horários realmente são muito estranhos. Então, geralmente, né, você precisa perder um pouquinho do sono, porque você tá lá jogando torneio 4 horas da manhã, você precisa focar mesmo. Mas acho que uma xícara de café ou uma xícara de chá já resolve, Fernando. Cafeína tá liberado. Dorme de tarde, sabe? Dorme de tarde, acorda a hora que você precisa pro torneio, você vai ficar... Ou um calmante pra aguentar aquele face hunter chato que às vezes é mais importante o calmante, né? Ter paciência ali do que você ficar agitado pra jogar. Eu acho que esse problema realmente é mais focado nos jogos que requer mais atenção, foco, reflexo. No Hearthstone não tem tanta necessidade. A gente tem 1 minuto e meio pra fazer as jogadas, acho que é tempo suficiente. Mas se tiver de montinho, tem que começar a fazer combo logo, porque senão não dá tempo. Verdade. As punições, no caso, né, desse campeonato, em algumas questões você perder de ponto, mas pode chegar até desclassificação por 2 anos dos campeonatos da ESL. Com certeza. Porque assim, se não tiver punição, realmente, aí essa vai ser a nova base, né? Tipo, se você não estiver tomando Adderall, você não vai conseguir jogar também contra os outros jogadores. Uhum. Então, lógico, se tiver a punição, realmente faz com que ninguém utilize e aí fica equilibrado novamente. E também, agora mudando um pouquinho de jogo, indo pra Smite, a CNB, pela primeira vez, está investindo num time de Smite. O novo MOBA que a gente comentou também na semana passada, da Level Up, tá com chegando. A temática dos... Temos uma pergunta aqui pro Nepo do Marcel Dutra Barbosa. Olha só. Ele perguntou se você já ouviu falar sobre Smite, se sim, o que você achou do game e qual a sua opinião em relação às grandes organizações como a CNB estarem indo pra esse jogo. Eu descobri o Smite foi na XMA do ano retrasado, se eu não me engano.
porque eu acho que tinha um ambiente lá pra dizer, ou foi do ano passado, não lembro exatamente. Mas eu testei o jogo, ele é bem diferente, né? Ele é numa arena 3D, assim, com heróis mitológicos, né? Não é o meu tipo de jogo porque eu não tenho essa coordenação motora, né? Eu brinco bastante no Heroes of the Storm por ser um jogo um pouquinho mais cooperativo, mas mesmo assim eu sou um jogador bem fraco nos MOBAs em geral. Eu acho que as empresas, né, ou, tipo, apoiando esses jogos, quanto mais, melhor, né? Porque isso solidifica e fortifica mais ainda o cenário no Brasil. Então não importa o jogo que seja, se tiver um apoio pro cenário de esportes, já é importante para que o cenário como um todo cresça. Com certeza. Semana passada também a gente comentou que a Santos Dexterity, né, agora um time de esportes eletrônicos sendo patrocinado por um time de futebol, também agora tá com um time de Smite. Isso é muito, muito legal, vendo que esse realmente era o próximo passo, né, pro cenário de esportes. Eu fico feliz que ele já tenha acontecido, né? Então a gente viu um time de futebol realmente montando uma área para um time de esportes eletrônicos. Ou seja, já que teve o primeiro time corajoso, né, que foi o Santos, então parabéns ao Santos, realmente isso é muito importante pro cenário de esportes no Brasil. Os outros times agora vão ver, putz, isso realmente deve ser importante, vamos começar a investir. Então a gente deve ver times aí, sei lá, do Fluminense, do Vasco, sabe, Palmeiras, com times de esportes. E não só isso, como grandes empresas também. A Samsung tem time de esporte, exatamente. A Jin Air, que é uma empresa de aviação na Coreia, também tem. Sim. A Lenovo grandes empresas, é né? o grande patrocinador da Bigodes. Sim. E indo na viagem pra Coreia, né, que teve o Hearthstone Masters, foi muito legal porque a experiência foi um pouco vislumbrar o futuro do Brasil como cenário de esportes, né? Então, na Coreia tem um ministro dos esportes, certo? Ministro dos esportes eletrônicos. Então, quando já chega no governo, o negócio realmente tá sério, né? E foi realmente vislumbrar como que vai ser aqui no Brasil daqui a alguns anos, né? Eu conversei com muitas pessoas lá sobre como que foi o crescimento do cenário na Coreia, e eles passaram pelas mesmas dificuldades que o Brasil está passando agora. No Brasil, com certeza vai ser um pouquinho mais rápido essa transição, porque já temos uma base para seguir, né? Já temos um exemplo bacana da Coreia para seguir. Sim. E vendo realmente esses times tomando a iniciativa e montando patrocínios em volta dos times, né? Realmente vai, tipo, alavancar o cenário de esportes no Brasil e no mundo, né? Só completando, o Diud, suporte da PEN, do League of Legends, ele foi o primeiro Pro Sport Player a ganhar Visa aqui no Brasil. Eu vi essa matéria esses dias. Tá aqui, tem lá no Facebook. Primeiro a gente coloca o link aí pra quem tá vendo. Primeira pessoa a conseguir visto brasileiro, né? Porque ele não é brasileiro. Não, ele é francês. Ele é francês e conseguiu visto brasileiro. Conseguiu visto brasileiro pra trabalhar aqui como Pro Sport Player. Isso já aconteceu nos Estados Unidos. Sim, nos Estados Unidos já. Primeira vez no Brasil. Exatamente. Então esse também mais um passo, como você vê. Já temos o time de futebol, agora a primeira pessoa pegando visto. Daqui a pouco o governo pega a onda disso, começa a implementar também, que realmente faz parte, né? Requer treinamento, requer esforço. Temos também os técnicos, né? E tem as game houses. Então tem muita coisa envolvida que deixa realmente no mesmo nível de esportes. Não tem o mesmo esforço físico, né? Mas os jogadores de esportes também precisam fazer academia, também precisam estar em forma, porque isso realmente faz um impacto no jogador, né? Ainda mais em jogos como CS e MOBAs em geral, né? E se você pensa que o Smite está começando, o Mundial agora de 2015, que aconteceu no começo do ano em janeiro, teve premiação de 2,6 milhões de dólares. Teve participação brasileira do We Love Bacon, que ficou em 5º lugar, que logo depois, em março, foi comprado pela INTZ. Sim. Né? Então, tá crescendo bastante. E a gente sempre comentou, Ariel, eu não sabia disso, peço desculpa, que a gente comentava durante o The International que a Valve era uma das únicas empresas a fazer aquele financiamento coletivo de itens in-game que geram uma parcela do custo pra premiação do seu Mundial, né? E a Level Up faz isso dentro do Smite. Eles têm itens in-game que parte do preço vai para premiação, por isso 2,6 milhões. Isso é bacana porque quando você tá jogando, você tá lá comprando alguma coisa, um item em game, você tá contribuindo também, meu dinheiro que tá ali, né? Você pode ajudar até o time que você torce. Pô, eles ganharam o meu dinheiro, sei lá. Sim. Acho que essa parte inteira de itens, assim, itens cosméticos no jogo, né? Sim. Que eles são importantes porque todo mundo quer se destacar de alguma forma, né? Então, nos MOBAs tem muitas skins. Agora, na próxima expansão do WoW, vai ter itens customizados que você pode
escolher que cor você quer colocar também. Já tem a parte de transmogrificação inteira pra você colocar uma aparência que você escolhe, né, baseado nos equipamentos. E eu acho que isso tudo realmente faz parte da experiência dos jogadores, né? Porque você tá criando um persona que representa você. Então, ter itens como esse no jogo são importantíssimos, com certeza. Então, no próximo bloco do Esporte Brasil, se você tá vendo a gente pelo YouTube, pega esses 2 vídeos que aconteceram nas semifinais da Europa e da América do Norte, né, da LCS, e aí no próximo bloco a gente volta falando um pouco sobre League of Legends, as finais da LCS Europa e Estados Unidos, Norte América, tá pra acontecer no próximo final de semana. Também voltamos com mais Nepo falando sobre as expansões, um pouco da carreira dele também. Fica com a gente. You want to snowball, you've never done that in the ULCS and now Churchy taunted, I think that was a 4-man knocker from Yellowstar. Huni goes golden as Fnatic want another goal. They want to get to the finals. It's a triple kill for Reckless. It's a quadra kill for Reckless. The power of evils run away. There will not be another pentakill on the man that got the pentakill. Fnatic, they want the style points. Reckless is running. He's got the grit. He's got the kill. He's got the pentakill. Reckless and Fnatic go 21-0. Got a hook, but don't commit to it. Yeah, Darius took so much damage there. When that hook was down, they felt very comfortable going in. The rocket missing just over the shoulder of Phoenix. The turret's down, the inhibitor now to follow. The soldiers are in. Santorin makes his way into the fight as well. He's on to Quas. Expecial and Piglet on the back line, and Piglet has no mana and no range on the fight. There's a Blade of the Rune King, though. They're able to take down Lustboy. Bjergsen comes in. There's the shuffle. There's the triple. Could that be the quadra? And Bjergsen picks up a beautiful play. Like you were saying, Jack, it comes down to that last big Azir ult in the end of the game. And it did right there. 53 minutes, 19-11. Game 1 of the quarterfinals goes to Team Solo Mid over Team... Estamos apresentando Esporte Brasil.